opções. O ônibus, que você pode comprar durante uma semana, 15 pounds. Então a gente tem pela frente mais 3 semanas, então seria 45 pounds. E a opção da bicicleta. O aluguel estava 15 pounds também, né? E a gente preferiu comprar. Essa aqui minha foi 55 pounds. E aí, vendo por 30, 40 pounds. E valeu a pena. Para quem não quer gastar dinheiro de academia, um ótimo exercício. Comprar as bicicletas foi a melhor coisa que fizemos. Elas nos permitiram conhecer Bournemouth de verdade, explorando os mais diversos cenários. Bairros, trilhas no meio da mata, o que foi ótimo para fazer ainda mais exercício. E lugares que, sinceramente, eu nunca passaria a noite. Ainda assim, um lugar lindo e misterioso. Host Family. Essa é a minha casa, mas hoje vou falar sobre uma das cidadezinhas mais apaixonantes que eu já fui. Bournemouth é uma cidade do condado de Dorset, na Inglaterra. Com mais ou menos 185 mil habitantes, ela fica a 170 quilômetros de Londres e faz parte de uma conurbação com as cidades de Poole e Christchurch. Ou seja, as cidades são tão pertinho que dá para pedalar de uma para outra. Até o ônibus comum é ótimo para circular e ver a cidade. Aqui eles têm 2 andares e a parte de cima dá um visual incrível da cidade. Olha quem tá na rua! O Tony, nosso host family, nos levou para conhecer um lugar lindo. Eu não sei pronunciar o nome. Hindisbury Head. Ah, tá escrito aí na tela. Um monte de casinhas na beira da praia, uma mais fofa que a outra. Ele nos disse que 25 anos atrás, uma casinha ali valia entre 18 e 25 mil libras. Hoje já podem custar até 200 mil libras. Hey. Hi. Hey. Hello. Hello. We will take the bus from Poole main station from Bournemouth main station to Poole main station, and from there we will walk through the city to the harbour, and then we will take the ship, about 15 pounds per adult, and yeah, that's it.
Alright. Need to open your mind Yes. and talk to other And people. we learn some from other languages, like we learn some German, and he learned some Arabic, Yes, and expressions. we yes. just keep one language in between, which is English. Yeah. So we come on, government. Government. Oh. Yes. You know government when they call. Malik. Salam. Como o grupo era grande, eu e Mikael decidimos pegar o ônibus até Poole e irmos todos juntos em um passeio chamado Jurassic Cruise. It's raining. Yes. عم بتمطر. What? بتمطر. Yeah. Yes. بتمطر. Yes. Yeah, it's raining. Yeah, it's raining. Yeah, it's raining. Yes. Mother man. بتمطر. Yeah. Yes. Ai, oh my god. Yeah, I think English only, but You have to pay if you speak in yes. Portuguese or Yeah, you Arabic. must. Yeah, you must. Okay, man. Okay. You have to pay 200 pounds for each word. So, All right. do you have enough money? Today. Let me check. What's the rule? Yeah, you have. No, give us. So normally we don't either. When we meet in a coffee shop, we used to speak in English because we have one lecture in our capital school. It's called English Plus, and instead of these, once we meet in a coffee shop, we say it Hookah Plus because we meet at Hookah for hookah, and we call it Hookah Plus because we just speak in an English. Antes de pegar o barco, a minha hora preferida do dia, almoço. Five minutes. And then the boat will go to Jurassic Coast. Aqui, ó. Bora dar esse rolé? Aprendi com a vovó isso. Shortly around the headland near Handclasp Point. At the end of Handclasp Point, we have the landmark of Bulgarian Rocks. Caraca, tem gente lá em cima, olha! Existem várias lendas a respeito do nome das rochas, Old Harry. Uma delas diz que as rochas foram nomeadas em homenagem a Harry Pye, um infame pirata de Poole que escondia seu barco por trás das pedras à espera de mercadores que passavam. Outro conto diz que um ataque viking do século IX foi frustrado por uma tempestade e que um dos afogados, Harry Harold, foi transformado em uma rocha pontiaguda. Independente das histórias, o lugar é considerado um patrimônio mundial da Unesco. E confesso, eu fiquei com muita vontade de conhecer as rochas por cima. Como estamos em agosto e é sexta-feira, acontece a famosa queima de fogos no pier. E é óbvio que a gente não perdeu. Fomos 2 vezes. Na primeira vez, o dia estava lindo, o que foi uma ótima oportunidade para ver a cidade do alto.
Bournemouth, você já tem um lugarzinho especial no meu coração. Na segunda vez fomos à noite. A praça estava lotada de estudantes e famílias. Um clima gostoso e divertido. No próximo episódio, fomos ao Bournemouth Air Festival. Fizemos o passeio da Jurassic Coast e nos despedimos de Florian, que encerrou seus estudos e voltou para a Alemanha.